Ei, boa noite para todas. Gente, nós estamos comemorando hoje 100 dias de propósito. Ô, Glória! Para quem começou aí, né, e não sabia se ia conseguir chegar nem nos 50 dias, nós já estamos no dia número 100, para a honra e glória do Senhor. E se você conseguir chegar ao dia número 200, gente, vocês não vão procrastinar, eu acho que em mais nada na vida de vocês. Porque se tem um negócio difícil de cumprir, difícil da gente fazer, é propósito de oração. Porque tem muitos momentos que a gente fica muito desanimada, né? Tem momentos que nós ficamos assim, até desacreditadas, né? Momentos ali que nós estamos orando, e a gente não vê a coisa acontecer, e aí a gente quer desistir, né? E eu glorifico a Deus, porque estamos aí há 100 dias, orando todos os dias, louvando, jejuando, sem falhar nenhum só dia. Glória a Deus por isso. Eu não sei se todas as mulheres estão fazendo esse propósito, né? Porque tem mais de 100 mulheres lá no grupo e tem muitas ali que eu não conheço, nunca conversei, que não se manifestam, né, ali no grupo. Então, eu não sei. Mas glória a Deus pela vida de todas as que estão aí seguindo esse propósito, né, orando. E o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, mesmo quando a gente não vê, quando parece que a coisa está travada, mas no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. E primeiro acontece lá, para depois se materializar aqui no mundo físico. Gente, eu queria perguntar para vocês, já que nós estamos comemorando 100 dias, alguém tem algum testemunho para contar? De vida financeira, de saúde, de família, de vida sentimental, de vida emocional, de fortalecimento espiritual, de qualquer coisa. Alguém tem algum testemunho que você quer compartilhar? Ah, Tânia, não sei se você pode abrir a câmera. Conta aí Não, para posso nós. não, que eu atrasei a janta das crianças. Quem é mãe, né, Tânia? Prioridade. Posso falar? Pode, claro. É assim, eu entrei no grupo meio desacreditada, já não peguei os primeiros 20 dias, já cheguei depois um pouco, mas eu cheguei, eu acho que no momento exato. Eu passei por um divórcio recentemente, e o grupo tem me ajudado a manter uma aproximação de Deus e a fé, e hábitos que já estavam assim, já não tinha mais forças para louvar, para clamar, para jejuar, para ter esse momento reservado de intimidade com Deus. Mas não é só isso, não só foi essa aproximação de Deus. Me sustentou, me deu forças para mim continuar essa nova realidade. Ser mãe de 3, também eu falei assim para o meu pastor, é aquele dia que eu fui na frente, lá em janeiro, receber a oração, que eu queria mudar de vida, que eu não aceitava aquela minha mais situação, acabou se concretizando. De janeiro para cá, separei. De janeiro para cá, fui desligada do meu serviço de 7 anos para um novo local de trabalho, ou seja, eu estava numa zona de conforto, no qual eu já não fazia o que eu fazia, o que era para ser feito. Então, Deus me mandou um novo horizonte, tudo novo, nova realidade conjugal, nova realidade de laboral, local de trabalho, novos desafios.
E isso eu venho aprendendo mais a confiar e depender apenas do Senhor. Às vezes a gente quer fraquejar e vem o grupo, vem uma palavra de ânimo, vê umas tacas que Moab dá, mesmo sem saber a quem vai servir ataque. Muitas vezes eu fico ali ouvindo quietinha, porque a rotina aqui é intensa, é modo turbo. Então, assim, mas dá gás, dá ânimo, dá forças para a gente continuar firme no propósito. Porque se não fosse o grupo, eu acho, Moab, eu já tinha entrado num caso de depressão, enfim, uma situação muito crítica emocional, no qual até no momento eu não me acho tão desestabilizada para quem recente se separou, quem está seguindo a vida em busca de algo melhor. Se for uma restauração do casamento, seja conforme a Deus. Se não for, que seja conforme ao Senhor. Que eu estou apta a receber o melhor do Senhor na minha vida, mas através desse grupo. Esse grupo abre visão, nos aproxima de Deus, nos aproxima a buscar o nosso melhor diariamente. Amém. Amém. Glória a Deus, Tânia. Muito obrigada pelo seu testemunho. E é isso mesmo. Um grupo de oração termina que todo mundo se ajuda, né? Todo mundo se dá ali uma força. Gente, alguém mais quer compartilhar um testemunho? Quer falar alguma coisa que o Senhor tem feito na sua vida? Eu não acredito que nesses 100 dias Deus não tenha feito nada na vida de vocês. Eu não acredito. Alguém quer contar alguma coisa? Se você quiser, levanta a mãozinha e abre o seu microfone, mesmo que você não queira abrir a câmera, você pode abrir o seu microfone só. Ninguém? Fala, Karen. Amém. Deus fez alguma coisa na vida de mais uma. O que eu tenho assim, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Eu posso fazer a câmera que eu tô aqui com a minha filha. E aí, o que eu tenho para dizer é que Deus fala muito através da palavra, através das orações, e Ele tem me dado respostas, né? Principalmente no tempo de espera, nesse tempo de propósito. Eu também vim de um divórcio muito dolorido, e aí eu tava desenganada, assim, eu falei, eu acho que eu não quero mais ninguém, tá bom assim e tal. Até que Deus colocou um desejo no meu coração, por um momento, e eu falei, por que não? Né? Por que não de novo? Por que não? Eu não posso tentar de novo. Se eu já abri minha vida para ele, eu já pedi perdão por tudo que aconteceu, e ele já me perdoou, já me lavou com o sangue de Cristo, e eu tentei, mas a outra pessoa também não quis, né? E só que assim, eu falei, Deus, agora eu quero fazer tudo certo, né? Tudo certinho. Eu quero que seja um homem do Senhor, né? Alguém que seja no Senhor. E só que a gente também, é o que você fala muito, Moab, no grupo e nas orações, a gente precisa se preparar. Às vezes a gente não está bem, às vezes a gente está desestruturada, e o Senhor vem trabalhando isso em mim, né? Então ele fala, olha, vai ser honrado o tempo de espera, vai ser honrado a obediência, o milagre vai ser feito, só que precisa ser no tempo de Deus. E ele tem me ensinado a viver no ritmo e no tempo dele, né? Então é isso, as orações estão sendo bênçãos para a minha vida. E eu acho gostoso participar desses grupos, porque a gente se apoia realmente, a gente ouve o testemunho, ouve a sabedoria de você, por exemplo, que estudou, né, estuda, direciona, e a gente vai se fortalecendo uma outra, né? E Deus tem propósitos na vida da gente. E muitas vezes, e creio que quando vier, cada um de nós receber seu galardão, conforme a vontade do Senhor, vai ser para transbordar, né? Não vai ser para a gente ficar sofrendo, e muito menos para a gente aceitar migalhas. E Deus trabalhou muito comigo esses dias, porque apareceu até uma pessoa, mas assim, na hora que apareceu, Deus falou, Deus acendeu várias bandeiras, várias.
Nossa, nossa, eu orei a Deus, eu pus meu joelhinho no chão e falei, Deus, é do Senhor isso, que eu tô achando uma coisa estranha. Eu falei, Deus, olha, eu sei que, olha, passaram 3 namorados, o terceiro eu casei. Deus, nunca aconteceu um negócio desse. Ou eu estou muito fora do mercado, é uma coisa meio bizarra, ou se não, essa pessoa tá esquisita. E Deus foi mostrando algumas coisas, né? Então, quer dizer, era um propósito assim que eu sempre tinha que estar indo atrás, eu sempre tinha que estar. Nunca vinha a pé. Por exemplo, sempre dependia de algum. E, gente, rede social estraga muita coisa, né? Então, aí eu ia recebendo as orações. A oração que um episódio falou muito comigo foi de Ruth e Boaz. Né? Então, eu adoro aquela passagem que Ruth e Boaz, no livro de Ruth, fala assim: casualmente, Ruth estava no campo de Boaz. Então, quer dizer, ela não correu atrás, Deus preparou todas as coisas, e ele realmente foi o resgatador da vida dela, né? Então, assim, foi me dando ânimo. E foi isso, mas Deus vai livrando, gente. Conforme a gente vai falando com ele, vai fazendo o propósito, Deus vai livrando, porque foi livramento, outro livramento. Eu falei, meu Deus, tá um pouco mais fácil, né? Tá, mas eu agradeço ao grupo, a você. Eu achei bem bacana. Amém, glória a Deus. Gente, alguém quer falar, contar algum testemunho? Levanta a mãozinha. E se você não quiser ligar a câmera, não tem problema. Você pode só abrir o microfone mesmo. Antes que eu comece a palavra. Alguém mais? Deixa eu fechar aqui a Karen. Bom, ok. Gente, assim, num propósito como esse, muitas coisas acontecem, né? Pratos cheios aparecem, levantes acontecem. É porque eu não fico contando muita coisa aqui, entendeu? Por exemplo, essa semana, um cara casado da minha igreja, que eu nem conhecia, nunca tinha falado com essa pessoa, nunca. Eu acho que eu vi umas 2 vezes, 3 vezes lá na igreja, alguma coisa assim. Obviamente, eu não citarei nomes aqui. E, de repente, começou a me mandar direct. E os meus directs, assim, quem eu não sigo, fica lá na caixinha, né? Então, eu posso ir lá, eu posso ler e a pessoa nem vê que eu li. E mandando várias mensagens, assim, insistentemente, sabe? Assim, aquelas coisinhas, assim, que você sabe que a pessoa tá querendo que você dê bola, né? E aí, quando eu não respondi, aí ele já usou o Instagram da empresa dele, e eu fui, tirei todos os prints e mandei para o pastor, mandei para o meu pastor. Falei, olha, pastor, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu vou mandar os prints para você. E eu ainda não tinha respondido nada. Aí eu fui e respondi e falei. Como foi que eu respondi, gente? Deixa eu lembrar aqui o que foi que eu falei. Eu falei assim: a sua esposa sabe que você fica mandando mensagens para as irmãs da igreja? Falei, irmão, você está desviado. Se converta, me respeite, porque eu nunca te dei liberdade. Eu nem sequer te conheço, porque de fato eu não conhecia, não sabia nem o nome, não sabia nem quem era. Porque a minha igreja, gente, ela é grande, entendeu? Então, assim, a gente não conhece todo mundo, a gente não sabe o nome de todo mundo. E aí eu encaminhei tudo para o pastor, que na verdade é o apóstolo, né? Nosso apóstolo. E aí o apóstolo falou, não, eu vou resolver junto com o bispo. Então, assim, isso para mim, gente, é uma ofensa. Eu encaro como uma ofensa pessoal, quando um cara desse se aproxima de mim, ainda que seja por direct. Um desrespeito, porque se você olhar o meu perfil do meu Instagram, não tem foto minha pelada, não tem foto minha indecente, não tem nada no meu perfil que atraia um mau caráter desse. E isso aconteceu logo depois que eu preguei na igreja domingo, e aí começou depois disso. Então, isso para mim é uma ofensa, uma falta de respeito.
E eu considero um levante do inimigo. Não assim, um levante que eu digo, porque as mensagens que ele mandava era assim, o tempo do Kairós está perto. Gente, eu me senti ameaçada. Tipo, mandou 2 vezes, o tempo do Kairós se aproxima. Eu me senti ameaçada. Ameaçada. E aí eu mandei tudo pro pastor, porque o meu pastor, meu filho, ele é tiro e queda. E aí eu me senti ameaçada. E o que que acontece? O que que eu quero trazer disso tudo? É que muitas mulheres, as feministas, dizem que não precisam de homem para nada. Gente, nós precisamos de um marido. Sabe por quê? Se eu fosse casada hoje, dificilmente um cara desse teria tido a coragem de fazer isso, de me mandar uma mensagem lá no direct. A não ser que ele quisesse levar um supapo do meu marido. Então, assim, nós somos mulheres, a gente é muito frágil, né, gente? Nós somos, assim, muito frágeis, né? A gente precisa ali daquela proteção masculina e eu não consigo entender uma mulher dizer que ela não precisa de homem para nada. É claro que nós precisamos. É claro que precisamos. Gente, a vida de solteira, a nossa vida de solteira não é fácil. Não é fácil. Porque em muitas situações, mesmo quando você está totalmente ali em santidade, aparece uns demônios desse, que acha que pode se aproximar de você, entendeu? E aí eu fico pensando, eu falei, gente, para vocês verem, né? Até dentro da igreja, gente, a gente tem que prestar muita atenção. Porque até dentro da igreja tem lobo em pele de cordeiro. Como é que um cara casado, pai de família, fica mandando mensagem para a irmã da igreja, gente? Que nem sequer conhece, que não sabe nem o teu nome. Como que pode isso? Então, assim, a gente precisa cada vez mais se consagrar, sabe? Estar debaixo da potente mão do Senhor mesmo, porque os tempos são difíceis. E para nós mulheres, gente, é mais difícil ainda, porque nós somos o sexo frágil. Precisamos de proteção, realmente, precisamos de cuidado. Então, assim, ainda bem que eu tenho um pai e 3 irmãos, todos mais velhos do que eu, e 2 sobrinhos já adultos também. Então, aqui em casa são 6 homens, e mais a minha liderança pastoral. Porque quando vem essas coisas, esses levantes, a gente se sente ameaçada mesmo, sabe? Meu Deus, será que o cara tá me observando por aí? Sei lá, as coisas estão tão complicadas no mundo, né? Então, assim, é muita coisa, gente. É porque eu não fico contando, eu acho que eu vou deixar para contar um monte de coisa no dia número 200, que é o último dia do nosso propósito. Mas, assim, são muitas coisas acontecendo. E nós realmente precisamos estar debaixo de oração, porque quem guarda a gente é o Senhor, sabe? Quem protege a gente é o Senhor. E isso é porque eu oro. Sabe qual é a minha oração para o Senhor? Enquanto muitas mulheres querem ser paqueradas, a minha oração para o Senhor é: Senhor, só me deixa visível para o homem que for ser o meu marido. Todos os outros faça que eu bote uma capa de invisibilidade sobre mim. E que nenhum outro me enxergue. O único que deve me ver é o meu esposo, é o homem que será o meu marido. Sabe por que eu oro assim? Ainda nem entrei na palavra. Sabe por que eu oro assim, gente? Porque evita, sabe? Evita essas coisas. Porque hoje, cara casado acha que pode dar em cima de você, dá uma viajada assim na cabeça. E eu até entendo, sabe por que eu entendo, gente? Porque tem muita mulher que se o cara casado dá em cima, elas querem. E aí os caras terminam achando que todas as mulheres estão desse jeito, estão nesse mesmo nível, entendeu?
e aí acham que podem se aproximar. É triste. E eu tenho muita misericórdia das esposas, porque muitas delas estão trabalhando, cuidando dos seus lares, lavando, passando, fazendo comida, cuidando de menino, e o marido usando redes sociais para ficar dando em cima de outras mulheres. Isso é muito triste. É muito triste. E eu tenho muita misericórdia. E que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor nos direcione para um homem. Não só um homem que ame a Deus, porque tem muito homem que ama a Deus, mas que não teme. E a única coisa que faz realmente com que um homem seja de fato fiel é o temor que ele tem a Deus. Se esse homem tiver temor a Deus, ele vai pensar 1.000.000 de vezes antes de pensar em trair vocês, porque ele teme ao Senhor. E ontem aconteceu algo comigo que temor do Senhor é basicamente isso. Eu fui tirar o meu carro, eu parei num lugar para levar um alicate de unha para molar da minha mãe, e na hora que eu fui pegar o carro, na hora que eu fui tirar o carro sem querer, eu encostei na caminhonete que estava na minha frente, não sei como. Eu encostei a traseira, eu já estava saindo já terminando de tirar a traseira do carro, encostou na caminhonete do homem. E aí eu fiquei, porque eu estava de frente para o sinal de trânsito, tinha uma caminhonete atrás de mim, falei, meu Deus, como é que eu faço? Eu preciso ver quem que é o dono desse carro aqui e tal. E aí um cara me ajudou a estacionar, ele falou, não, entra aqui, ó, na frente que cabe. E aí eu estacionei. E eu desci, e eu não fazia ideia, no centro da cidade, eu não fazia ideia de quem era aquela caminhonete. E aí o cara virou para mim e falou assim, o cara que me ajudou a estacionar, ele virou para mim e falou assim, vai embora, porque você não sabe quem é mesmo, vai embora. Aí eu virei e falei, não, eu não posso fazer isso. Aí eu sempre ando com uma cadernetazinha dentro da minha bolsa e caneta. Eu falei, já sei. Eu falei, eu vou escrever um bilhete para ele, dizendo o que aconteceu, dizendo aonde foi que eu bati, qual foi o lugar do carro dele que eu bati, e vou deixar o meu número de telefone, e assim eu fiz, e eu tava tremendo, assim, porque eu tinha acabado de bater, assim, foi uma batidinha de nada, assim, mas qualquer batidinha, né, a gente já fica meio assim, aí ralou um pouquinho, assim, bem de leve, assim, mais ou menos assim, desse tamanho, um ralado, assim, mas não foi aquele ralado mesmo, sabe, e amassou um negócio assim, ó, um tantinho assim, uma bolotinha assim, ó, bem pouco. E aí eu fui, deixei um bilhetinho e coloquei, falei, olha, eu bati no seu carro do lado esquerdo, na parte de trás, me desculpa, não tive a intenção, eu não sei quem você é, mas eu deixei esse bilhete aqui, o meu nome é Moab, o meu telefone é esse, por favor, manda uma mensagem para mim, para que eu possa pagar o conserto do seu carro. Quando eu fui colocar o bilhete, ele chegou. Aí eu falei, você é o dono desse carro? Ele falou assim, sou. Eu falei, olha, eu encostei no seu carro, eu estava deixando um bilhete aqui para você, porque eu não tinha ideia de quem você era, eu não sabia aonde você estava. E ele, bem calmo, ele falou, nossa, eu não sou daqui, eu sou de Pau d'Arco. Eu falei, meu Deus, e agora? Ele falou, não, lá tem um rapaz que arruma para mim, eu vou ver lá quanto que fica, eu te mando uma mensagem. Aí eu falei, toma o bilhete, meu número está aqui. Sabe por que eu fiz isso? Primeiro, por temor. Eu falei, o cara falou para eu ir embora, o outro cara, porque o dono do carro não estava ali e ele nunca ia descobrir quem foi que bateu no carro dele. Eu falei, eu não vou, porque ele não está aqui, mas o Senhor está aqui. E a gente perde bênção por isso, sabia? Às vezes Deus está pertinho de dar uma bênção para a gente, e aí a gente pega e cai num laço desse, e ó, bate num carro, deixa o prejuízo com o dono, e some, vai embora. E eu me lembrei do meu irmão, quando ele estudava fora, ele fez educação física, então ele ia de bike, né, para a academia. E aí um dia ele andando de bike, ele bateu no retrovisor de um carro. Cara, nunca
ia saber quem tinha batido no retrovisor. Aí ele foi, escreveu um bilhetinho e deixou no carro para o cara, falando que tinha batido, que tinha quebrado o retrovisor, que era para ele ligar para ele, que ele ia pagar o retrovisor para ele. Isso é temor. Isso é temor. E não é porque eu sou santa, não, tá, gente? Eu erro. Erro bastante, inclusive, em várias coisinhas. Todo mundo erra, todo mundo é falho. Mas isso se chama temor. Você saber que a pessoa não está ali, que ela não vai ver, mas que o Senhor, Ele está vendo você. Isso é temor. E agora que eu vou entrar na palavra. Agora que eu vou entrar. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, que diz: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, hoje, a gente vai falar sobre talentos. Agora que eu vou entrar na palavra. Dons. Quais são os talentos que o Senhor te deu e que você não está utilizando? Que você não está fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça com esses talentos? Se nós seguirmos aqui no texto, a palavra do Senhor diz que o homem voltou, e quando ele voltou, aquele que tinha recebido 5 talentos virou para ele e falou: olha aqui, ó, você me deu 5, eu dobrei, eu ganhei mais 5, tá aqui, 10 talentos. O outro, para quem ele deu 2, fez exatamente a mesma coisa, multiplicou, dobrou ali e devolveu para ele 4 talentos. E o que tinha 1 talento, cavou um buraco e escondeu. Ele não fez nada com o talento dele. Gente, ele enterrou o talento que o homem deu para ele. Ele enterrou. Enterrou. E muitas de nós temos enterrado os talentos que Deus nos deu. O que é que você sabe fazer? Você é boa de oratória e mesmo que você não seja, você é capaz de pregar a palavra de Deus. Você canta bem, por que você não está louvando na igreja? E essa vai para mim, porque eu fui do louvor muito tempo e hoje eu não estou mais no louvor. Você ora muito bem, você é cheia da unção, da presença do Senhor. Por que você não abriu ainda um grupinho e está pregando nesse grupinho e está ajudando outras mulheres a caminhar? Qual é a tua história? Você foi abusada? Por que você não está ajudando outras mulheres que também foram abusadas e que passaram pela mesma dor que você passou? Você foi traída? Por que você não está ajudando outras mulheres que também foram traídas e passam pela mesma dor que você passa? O que nós estamos fazendo com os talentos que o Senhor nos confiou? Porque aqui, ó, no versículo 28, aliás, no 26, diz assim: o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Gente, Deus não aceita. Ele não aceita que a gente fique se escondendo. Ele não aceita que a gente fique enterrando os talentos que ele deu para nós. E aqui no versículo 28 diz: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é muito forte, gente. Tira o que tem. Ou seja, o que o Senhor está dizendo para nós nessa noite? Tu não vai usar o teu talento, não? Pois eu vou dar para quem vai usar. E você, ele pega e joga ali, ó, no fogo,
Lancem fora o servo inútil nas trevas. Ele joga nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Se você não quer usar os seus talentos, aquilo que o Senhor te entregou, ele vai entregar os seus talentos para que outra pessoa que esteja disposta use os talentos que você não quer. Os talentos que você joga fora. O Senhor vai entregar para quem está disposto, para quem está preparado, para quem está na posição. Gente, nós precisamos nos posicionar. Os tempos são tempos difíceis. As pessoas precisam ouvir uma palavra. Olha o que a Tânia falou, gente. Que se não fosse, se ela não estivesse no grupo de oração, talvez ela já teria caído em uma depressão. E talvez você pense assim, nossa, eu preciso me desenvolver muito mais para eu poder falar, para eu poder fazer. Você não precisa. Pega o que você tem, começa com o que você tem. Vocês acham que eu sempre falei maravilhosamente assim, na frente das câmeras? Eu odiava, não gostava nem de apresentar trabalho de colégio. Quanto mais montar grupo, ir ali ministrar uma palavra todo dia, vir para o ao vivo. Gente, quanto mais você usar os seus talentos, os dons que o Senhor te deu, mais o Senhor vai te desenvolver, mais o Senhor vai trabalhar na sua vida. O que vocês aprenderam até aqui, nesses 100 dias? Porque eu não acredito que vocês estão nesse grupo há 100 dias e vocês não aprenderam nada. Vocês aprenderam. Vocês estão aprendendo todos os dias. Ei, olha para mim, me pega de exemplo. Se ela abriu esse grupo aqui, eu também posso abrir um outro grupo para falar do amor do Senhor. Se você não quer abrir um grupo, fala no teu trabalho. Fala para os teus vizinhos. Existe alguém perto de você que precisa ouvir uma palavra. Existe alguém perto de você que precisa de força, que precisa de coragem, que a fé precisa ser renovada. Nós somos talentosas, nós temos talentos. E nós precisamos multiplicar isso. Multiplicação, gente. Eu quero ver multiplicação. Nós estamos num grupo com mais de 100 mulheres. Mais de 100 mulheres. E eu gostaria de ver isso se multiplicar. De lá desse grupo, você montar o seu próprio grupo. Os talentos sendo multiplicados. Porque eu sei que para cada uma de vocês, o Senhor entregou alguma coisa. E talvez você esteja se sentindo, eu não sou capaz, eu não sou merecedora, eu não dou conta de fazer. Ou vocês acham que eu estou bem todo dia para levar uma palavra ali naquele grupo? Gente, já teve dias que eu virei e eu falei assim, meu Deus do céu, onde que eu estava com a cabeça quando eu inventei esse propósito de 200 dias? Eu estava maluca. Já teve dias que eu pensei assim. E todas as vezes que eu penso assim, aparece alguém lá no grupo e joga um testemunho lá. Não, porque aconteceu isso comigo, e aí o grupo me ajudando, não sei o quê, tá. Todas as vezes que eu acho, até o meu pastor, gente, falou para mim, Moab, 200 dias? Meu Deus do céu, por que tu não fez 60? Gente, porque ninguém transforma em 60. A gente precisa de 200 dias, de muito mais do que isso para poder sermos transformadas. Tem gente dentro do grupo doente emocionalmente, muito doente espiritualmente. Eu sei que tem gente ali no grupo revoltada com Deus também, é porque as mulheres se manifestam. Mas no oculto o Senhor está trabalhando. Então tem gente ali dentro doente, tem gente ali dentro chateada, magoada com Deus. Pô, Deus, você faz para todo mundo, menos para mim. Tem gente ali dentro com problemas dentro da família, com problema com a mãe, com problema com o pai. Tem gente ali, gente, separadas, igual as meninas aqui, ó, que perderam seus maridos, estão divorciadas, estão recomeçando a vida, precisando de força, de coragem. E não é todo dia que eu estou bem para levar uma palavra ali. Mas eu levo.
Porque eu sei que todas as vezes que eu levo uma palavra ali, o Senhor também está me curando. O Senhor também está fazendo algo dentro de mim. Todas as vezes que vocês se doam para alguém, para fazer ali algo que o Senhor mandou vocês fazerem, gente, o Senhor está cuidando de vocês, o Senhor está trabalhando na vida de vocês. Então, a pergunta que eu faço essa noite é: o que é que vocês estão fazendo com os talentos de vocês? O que é que vocês estão fazendo com aquilo que Deus confiou na mão de vocês? Gente, nós somos os trabalhadores, ou melhor, né? Os trabalhadores da última hora. Nós não estamos aqui mais para brincadeira. A gente está aqui para ali cumprir o propósito do Senhor. E a gente cumpre o propósito de Deus. Muitas vezes é machucada mesmo, é ferida mesmo. Muitas vezes a gente sobe no altar, gente. É quando a gente não está bem mesmo. E no momento em que a gente aceita cumprir o propósito do Senhor e executar aquilo que nós precisamos executar, o Senhor, ele nos cura. O Senhor, ele trabalha na nossa família. O Senhor, ele trabalha no nosso espiritual, no nosso emocional, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, quando nós fazemos aquilo que o Senhor quer que a gente faça. A gente precisa parar de olhar só para nós, para a minha dor, para o meu eu, para a minha vida sentimental, para a minha vida financeira. Quando você se doar para o reino, quando você começar a usar os talentos que o Senhor te deu, porque eu tenho certeza que vocês têm, o Senhor vai começar a transformar a vida espiritual, a vida sentimental, a vida financeira, a vida emocional, a família. O Senhor vai trabalhar, o Senhor vai fazer por vocês. Não fujam mais do propósito. Não fujam mais daquilo que o Senhor mandou vocês fazerem. Porque eu sei que tem gente aqui fugindo do propósito. Eu sei que tem gente aqui se escondendo atrás das suas dores. E, pegando os talentos, jogando dentro de uma cova e jogando a terra por cima, a última pá de cal, e matando os seus talentos. E o Senhor tem uma palavra muito dura para quem não multiplica os talentos que o Senhor entregou. Choro e ranger de dentes. Trevas é o que ele tem para quem não faz. Então, vamos desfocar um pouco. Gente, eu sei que todo mundo aqui quer um marido, eu sei que todo mundo, quem divorciou, quer reconstruir a vida, quem não tem ninguém, quer arranjar alguém. Eu sei, gente. E o Senhor vai fazer isso. Eu creio. Eu oro por vocês todos os dias. Só que eu oro principalmente para Deus transformar vocês. Eu oro principalmente para o Senhor mudar o quadro da vida espiritual de vocês, da vida emocional de vocês. Porque mulheres desenvolvidas, mulheres sábias, inteligentes, espiritualmente, emocionalmente resolvidas, as portas se abrem para essas mulheres. E talvez você esteja aí, mas, poxa, eu estou esperando há tanto tempo e o Senhor não fez e tarará. Talvez o que está faltando é você começar a usar os talentos que o Senhor te deu, e no momento em que você estiver usando esses talentos, a bênção que você tanto espera, porque eu não vou falar que aqui todo mundo está esperando por um esposo, porque talvez a bênção que você quer é financeira, talvez a bênção que você quer é na saúde, é na tua família, mas no momento que você começar a agir e a usar os talentos que o Senhor te entregou, o Senhor, ele vai trazer a bênção para a sua vida. Aquilo que você tanto tem clamado ao Senhor, ele vai trazer para você, eu creio. Gente, e vai ser no de repente, porque Deus é assim. Até porque o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Você está aqui 15 anos, 14 anos esperando. Gente, da noite para o dia. Aparece, as coisas começam a se organizar, e quando você vê, você já casou, você já está até com o menino no braço.
Porque é assim que o Senhor age. É assim que o Senhor faz. Só que nós precisamos fazer aquilo que o Senhor quer. A gente precisa esquecer um pouquinho, às vezes, né, da nossa dor, ou pegar a nossa dor e fazer ela de trampolim para a gente saltar. Usar a nossa dor como uma ferramenta. Porque, gente, o nosso propósito ele está intimamente ligado à nossa maior dor. Eu não recebo ninguém que não tenha problema de vida sentimental, problema emocional e problema de vida financeira. É só o que aparece para mim. Mas por quê? Porque essas foram as minhas grandes dores. Então, esse é o meu propósito. É falar de vida sentimental, de vida emocional, de dinheiro. E a vida espiritual também, né? Todas. Gente, eu passei por tudo isso. Eu nunca contei a história da minha vida financeira, mas também não vou contar agora. Mas foi puxado. Foi muito puxado. Muito puxado. Inclusive, eu tenho um livro praticamente pronto sobre a minha vida financeira. Não sei nem quando eu vou lançar esse livro. Mas está praticamente pronto. Então, assim, usem os talentos de vocês. Olhe para dentro de vocês e fala, qual é a minha maior dor? O teu propósito está aí. Ligado naquilo que te dói mais. Ligado na tua maior dificuldade. Se a tua maior dificuldade é a vida financeira, o teu propósito está aí. Na vida financeira, você vai ajudar outras pessoas que têm problemas de vida financeira. Se o teu problema é sentimental, você vai ajudar outras mulheres que também têm problema na vida sentimental. Usem os talentos de vocês. Não enterrem, porque Deus ele fica muito irritado quando a gente enterra os talentos. E ele usa outras pessoas. Não pense que ele vai ficar, que Deus fica aqui adulando quem não quer. Não. Ele vai lá e levanta outro. A pessoa que está ali disposta e diz, Senhor, estou aqui. Eis-me aqui. E eu estou disposta. Pode me usar. O Senhor larga de mão aquele ali, ó, que não quer nada e usa quem está disposta a ser usada. Quem está disposta a fazer a obra do Senhor, a atender o chamado do Senhor. Não tenham medo. Não tenham medo. Tenham muito mais medo de não usar os talentos que o Senhor entregou para vocês. Mas não tenham medo de usá-los. E outra coisa, não fiquem pensando que vocês não sabem muita coisa, porque tem sempre alguém que sabe menos do que vocês. E são essas pessoas que vocês vão ajudar. Quem sabe menos do que vocês. Sempre tem alguém no primeiro degrau. Quando você já está no segundo, no terceiro, sempre tem alguém no primeiro. E são essas pessoas que vocês vão ajudar. É para essas pessoas que o Senhor vai usar vocês e os talentos que Ele entregou para vocês. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te louvamos, porque hoje completamos 100 dias, Pai, desse propósito. E como o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, Pai, na nossa vida espiritual, sentimental, emocional, financeira, nas nossas famílias, Deus. Senhor, obrigada porque nós chegamos até aqui, Deus. Porque muitas de nós, Pai, achavam que não iam conseguir chegar na metade desse propósito. E nós conseguimos, Pai, louvado seja o nome do Senhor, é o Senhor que tem nos fortalecido, é o Senhor que tem nos encorajado todos os dias, é o Senhor, Pai, que tem nos levantado, Pai, nos dias bons, nos dias maus, Senhor, e nós te agradecemos, nós louvamos ao teu nome, porque grande é a tua misericórdia, a tua compaixão e a tua fidelidade. Senhor, eu oro para que as tuas filhas comecem a usar os talentos que o Senhor entregou para elas. Senhor, que elas comecem, Senhor, a se colocar ali na posição para serem usadas por Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, porque somos, Pai, os trabalhadores da última hora, Deus. Senhor, o Senhor quer nos usar para fazer a Tua obra, o Senhor quer usar os talentos que o Senhor entregou para nós, Pai. Senhor, e eu oro ao Senhor que nós sempre tenhamos disposição
para deixar o Senhor nos usar, para quem o Senhor quiser nos usar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Nos ajuda a multiplicar, Senhor, esses talentos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, guarda as tuas filhas na entrada e na saída. Cobre as tuas filhas com teu sangue, Pai. Senhor, joga por terra toda a fúria do inferno, Pai, todo laço armado do maligno, Deus. Senhor, nos faça invisíveis aos olhos do inimigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos guarda, nos protege, Deus. Acampa os teus anjos, Pai, ao nosso derredor, Pai. Guerreando pelas nossas vidas com espadas em chamas de fogo, Deus. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Fica conosco nessa caminhada. Fica conosco nos próximos 100 dias, Pai, que começam amanhã, Senhor. Os últimos 100 dias desse propósito. E eu creio, eu profetizo, eu declaro que grandes coisas o Senhor vai fazer nesses últimos 100 dias. O Senhor já tem feito grandes coisas, mas muito mais o Senhor vai fazer nesses últimos 100 dias de propósito, Deus. Eu creio e eu profetizo o sobrenatural de Deus. O impossível do Senhor acontecendo nas nossas vidas nesses 100 últimos dias. E que tudo, Pai, tudo seja para honra e glória, louvor e adoração do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mãozinha aí. Ou abram suas câmeras aí que eu quero fazer uma fotinha. Comemoração dos nossos 100 dias. Valeu, galerinha. Peraí. Bora abrir essas câmeras. Bora abrir essas câmeras. Abram suas câmeras. Estou esperando, gente. Estou esperando. Isso aí. Meu Deus, deixa eu ver bem aqui. Deixa eu mudar só meu layout aqui para eu conseguir ver mais gente. Aqui. Aí. Pronto. Agora eu tô conseguindo ver mais gente. Bora lá, galerinha. Ai, gente, peraí, tá mostrando o closet aqui. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mãozinha. Karen, você levantou a mão agora ou foi antes? Foi antes. Ah, foi antes, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveitem, porque vocês só vão me ver daqui 15 dias de novo. Jéssica, quer falar alguma coisa? Ou você só abriu a câmera mesmo? Deus é perfeito sempre, levantou mãozinha. Só mais uma pergunta. Eu sei que sempre faço uma pergunta. Não Dá pra ouvir direitinho? tá o maior eco do mundo. Se você quiser digitar. Jéssica, você só ligou a câmera ou você quer falar alguma coisa? Abre o microfone. Não? Tá. Pode escrever a pergunta, porque eu não estou conseguindo te entender. Tá dando um eco muito grande. Escreve aqui no chat. Que eu te respondo. Sigo a Eliane no Instagram. Quem é Eliane, gente? Eliane, que eu não sei, meu Deus. Peraí. Ela tem livros cristãos, conversa íntima. Ah.
Eu não sei quem é. Ah, deixa eu ver aqui o que ela vai perguntar. Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa também, tá? Ou falar alguma coisa, você pode levantar a mãozinha, tá? Você acha viável recorrer aos cursos de sexualidade antes do casamento devido não sabermos de nada? Ainda acho super válido, não tem problema nenhum. Eu sigo a. Meu Deus, como que é o nome dela? A palestra dela chama até Papo Calcinha e Papo Cueca. Meu Deus do céu, como que é o nome dela? Aquela sexóloga cristã? Ariane, pastora Ariane. Acho super válido, não tem problema nenhum, principalmente se ela for cristã. A gente precisa parar de fazer da sexualidade um tabu, gente, porque assim, quando vocês casarem, gente, tem que aprender as coisas. Então, assim, eu acho que nada melhor do que se a mulher é cristã, que a Ariane, que eu sigo, ela é sensacional, a pastora Ariane. Sensacional. Tem gente que até acha que ela pega muito pesado, mas, gente, tem casamentos cristãos sendo destruídos por causa da relação sexual. Então, assim, eu acho super válido você aprender antes com uma pastora, tem muitas pastoras que falam sobre isso. Gente, eu não sou casada, mas eu entro em tudo quanto é mentoria. Eu já entrei em mentoria que só tinha mulher casada, divorciada. Eu era a única solteira e eu entrei lá dentro para eu descobrir por que tantos casamentos estavam se destruindo. Eu paguei uma mentoria para isso. E quando eu estiver mais próxima do casamento, você pode ter certeza que eu vou comprar a palestra da pastora Ariane Papo Calcinha. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Porque eu acho necessário eu saber direitinho, tintim por tintim, entendeu? Sobre a relação. Porque, gente, tem gente que, tipo assim, que não sabe o que é pecado na relação. Eu não vou falar aqui agora, eu sei. Mas tem gente que não sabe o que é pecado, o que não é, dentro da relação sexual. E aí tem gente se submetendo a todo tipo de bagaceira. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou até parar de gravar aqui. Peraí. Bom, fiquem aí, a gente vai finalizar a gravação, tá?